gravando para o YouTube. Você vai, a qualquer dia desse, qualquer instante, você vai poder acompanhar esta mensagem que nós vamos trazer agora pelo YouTube também, lá no nosso canal. Entre lá, se inscreva se você quiser, acompanhe o nosso canal, compartilhe esta mensagem, irmão, irmã, com outras pessoas. Leve esta mensagem para outras pessoas, para que outras pessoas possam conhecer a Bíblia Sagrada. Infelizmente, está cheio de igreja por aí, né? Deixa eu terminar com o meu cafezinho aqui. Está cheio de igreja por aí. Tem gente que diz, ai pastor, isso é muito bom. Mas eu gostaria que estivesse cheio de igrejas, de denominações, pregando o Evangelho. Infelizmente tem muitas igrejas que é aquela ladainha de sempre, né? Olha, Deus tem uma bênção, um milagre para você. Não, Jesus não veio para fazer milagre, Jesus veio para nos salvar. Este é o grande milagre. Entendeu? Mas infelizmente continua esta pregação falsa, mentirosa, essa pregação pobre de conteúdo. Isso que eu quero dizer, pregação pobre de conteúdo. Não tem conteúdo bíblico. E é uma pregação que pesca no aquário, porque ninguém se converte com essa pregação. Não há as pessoas que se dizem convertidas através desta pregação fraca, pobre, anêmica, não são convertidas na verdade, né? São pessoas que acham que aquilo é o verdadeiro cristianismo, vão nessas igrejas, ficam lá 1 mês, 2 meses, 3 meses e já vão buscar outra, e é sempre dentro do mesmo padrão. Então a gente procura todos os dias aqui trazer para você, minha irmã, quantas irmãs já de uma idade avançada nos ouvem, né? As avós, e algumas não gostam muito porque... Mas pega a Bíblia, acompanha a minha pregação na Bíblia, acompanha na Bíblia, não fica querendo comparar o que eu falo com aquilo que você ouve lá na sua denominação. Compara o que eu falo com a Bíblia. Porque é óbvio que aquilo que eu falo é diferente daquilo que você ouve lá, é claro. Qual seria? Eu vim aqui ficar pregando essa ladainha ridícula, estapafúrdia, que esses se dizem homens de Deus pregam. Então, por exemplo, ó, vamos lá. Hoje nós vamos falar de espiritualidade. Sabe por quê? Eu quero que você entenda o que é um homem e uma mulher de Deus espiritual. Porque, infelizmente, a maioria não sabe. A maioria acha que ser espiritual é ficar falando que vai fazer milagre, que aqui tem milagre, que Deus está agindo, que Deus falou, que foi um culto maravilhoso. Mas que culto? Como é que... né? Eu já cansei de falar isso até. Como é que eu posso dizer que o culto foi maravilhoso se o culto foi para Deus? Então quem tem que achar o culto maravilhoso é Deus, não sou eu. Se eu achei maravilhoso, alguma coisa está errada. Porque eu fiz o culto para mim. O culto foi bom. Né? Abre aí. E Paulo, como eu gosto de Paulo. Você vê que essa gente não prega Paulo, né? Eu andei nesses dias aí que eu descansei. Eu não saí daqui de Campinas, até porque eu não tenho condição nenhuma de sair. Fiquei por aqui. Fiquei lendo. Fiquei estudando mesmo, meditando mesmo, querendo aprender mais para trazer mais para vocês. E ouvindo, eu ouvia, né, as diversas emissoras aqui da cidade, da região. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa.
sabe? Parece um bando de zebra, um bando de girafas. Por que você está falando isso? Porque se você vê uma manada de zebras, você sabe qual é qual? Não. Elas têm diferença, claro. Mas a gente não sabe, né? A diferença das zebras está exatamente nas listras, né? Mas, assim olhando, é tudo igual. E a pregação são todas iguais. Todas é a mesma ladainha. Um bando de girafas, você sabe qual que é uma? Não, são todas iguais. E estas pregações que eu andei ouvindo, isso já é chover no molhado, né? Mas são todas, é a mesma história, gente. Vocês começam a ouvir essas rádios 6 horas da manhã e vai parar 18 horas, ou para 10 horas. É a mesma ladainha, pode ouvir. Aí tem uns que entram falando umas coisas que ninguém entende, eles dizem que é dom de línguas. Bom, abre aí. E Paulo, eu dizia, essa gente não prega Paulo. Nunca eles vão pregar Paulo. Como é que eles vão pregar Paulo? Eles vão lá no Velho Testamento. A batalha deles é com o Velho Testamento, né? Olha, porque tem mais de 8.000 promessas na Bíblia. Tem mesmo. Tem mesmo. Mas quantas são para a igreja? Quantas das 8.000 foram ditas para a igreja? Né? Olha, porque Deus vai fazer um milagre. Não vai, não, irmão. Ele vai fazer se Ele quiser. Eu não posso prometer milagre, irmã. Quem sou eu para prometer algo que Deus pode ou não fazer? Abre aí a sua Bíblia. E Paulo tinha essa batalha lá na igreja de Corinto. Era uma luta. Paulo penava para fazer aquela gente entender. É a batalha que nós temos hoje. Fazer você entender o Evangelho, compreender o Evangelho. Não ser presa fácil dessa gente que engana. Uns enganam porque não sabem mesmo. Então eles pregam aquilo que eles ensinaram, que eles aprenderam de outros que não sabiam. Outros enganam porque são velhacos. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Hoje nós vamos falar de espiritualidade. Você vai aprender o que é espiritualidade. Aí você vai falar assim, bom, eu achava que espiritualidade era uma coisa, mas não é porque o Mário falou. Por causa disso que eu digo, não compare o que eu falo com aquilo que você já ouviu. Compare com a Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé. Não é a palavra minha ou de qualquer outro homem, é a Bíblia. Então abre aí, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Abriu? Se você puder, leia comigo. Se você não puder, ouça. Eu vou ler. E a Bíblia diz que a fé... Não, isso eu falo... Eu estou ficando careca aqui de falar. A Bíblia diz assim, a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Cristo não é de ouvir testemunho, porque Deus fez... Não, pode parar. É ouvir a palavra. A fé se solidifica, se fortalece, se alicerça numa pessoa quando ela ouve a verdadeira palavra. Que está aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Se você continuar lendo esta passagem, capítulo 3 de 1 aos Coríntios, versículos do 1 ao 9, você vai ver que Paulo está falando exatamente sobre
essa questão da espiritualidade. Paulo tem ensinamentos fantásticos para a igreja de hoje. Que pena que a igreja de hoje não segue os ensinamentos de Paulo. Ou não entende, porque também a igreja de hoje tem uma carência muito grande de mestres. Tem muita gente que se autodenomina mestre, tem muita gente que ensina, mas mal sabe para si mesmo. Então a igreja tem uma carência de mestre. Infelizmente, os pastores querem ser pastores, mas não querem se preparar para o ministério. E nós ficamos aí carentes de pessoas que entendam verdadeiramente a Bíblia e vira isso que a gente está vendo por aí. Né? Fogueira não sei da onde, gruta não sei do que, cimento ungido, e vai por aí afora. Né? E Paulo estava querendo mostrar para a igreja de Corinto, e isso nos traz ensinamentos para os dias de hoje, que ele gostaria de estar trazendo coisas mais profundas para aquela igreja, mas ele não podia, porque era uma igreja carnal, era uma igreja de pessoas convertidas, mas era voltada para a carnalidade. E isso existe nos dias de hoje, infelizmente, na grande maioria das igrejas, das denominações. Para muitos, uma igreja espiritual é aquela igreja ativa, muito trabalho, vários ministérios, muito rebuliço. Tem igrejas que têm o calendário tão cheio, tão lotado, que os membros não têm nem tempo para ficar com a família. Aliás, tem igreja que não quer que você fique com a sua família, quer que você fique lá dentro. Parece que virou uma comunidade hippie. Sabe aquelas comunidades hippies dos anos 70? Tem igreja que virou isso. É retiro, é acampamento, é excursão. Isso é bom para distrair o homem. Mas o homem continua com o vazio interior. Porque o trabalho excessivo não é parâmetro para a gente avaliar biblicamente a espiritualidade de uma igreja. Eu sei que muita gente me avalia espiritualmente e diz que ele não é espiritual. Eu não sei que padrão que eles usam. O padrão bíblico, obviamente, não é, né? Porque o padrão bíblico diz que um homem é ou não é espiritual em cima daquilo que ele conhece da Bíblia, em cima daquilo que ele prega, em cima daquilo que ele vive biblicamente. Então, eu sou fora realmente deste padrão igrejeiro da espiritualidade. Outras denominações que não têm tanta atividade como essas que acreditam que a igreja espiritual é a igreja ativa, elas entendem que a igreja espiritual é uma igreja onde se tem um conjunto, um grupo de doutrinas. Elas acham que aquilo que elas ensinam gera espiritualidade nos seus membros. E aí a gente acompanha por aí com muita tristeza essas pessoas, essas denominações, essas igrejas, fazendo essas cruzadas que alguns podem chamar dos cultos, né? Os cultos para expulsar demônios, cultos para exorcizar tudo. Né? Tem igreja que até exorciza a geladeira. Você está rindo?
A geladeira não liga automaticamente, né? Quando a temperatura sobe no interior dela, ela tem um relé que liga. E ligar quer dizer gelar novamente. Tem gente que acha que quando a geladeira liga, é o demônio. Então vamos expulsar o demônio da geladeira, que está fazendo a geladeira ligar. Quer dizer, vê demônio em tudo. Tudo. Ah, está chovendo, é o demônio. Ah, caiu uma pedra lá na Regis Bittencourt, é o demônio. Para eles tudo é o demônio. O demônio está querendo tirar a sua vida, está abrindo a sua cova. Eles tratam os demônios e o próprio Satanás, que é o príncipe dos demônios, como pessoas. Eles esquecem que os demônios e Satanás são seres espirituais. Então eles ficam expulsando demônio de tudo quanto é lado. É uma igreja doentia e gera pessoas doentias. Tudo é batalha espiritual. Você já viu? Você já deve ter visto. A batalha espiritual que eles dizem que travam, não travam batalha nenhuma. Porque nós estamos aqui em jejum por você. Tudo mentira. Ninguém consegue fazer jejum por outra pessoa. Aliás, eu vi uma pessoa dizendo no sábado que nós fazemos jejum para Deus. Deixa eu te explicar, ninguém faz jejum para Deus. A gente faz jejum para a gente mesmo, não é para Deus. Falta de conhecimento. E tem uns que acham que essas possíveis batalhas espirituais é que determinam o nível de espiritualidade da igreja. Aí a gente encontra, né, crianças endemoniadas. Não existe isso. Objetos que precisam ser destruídos imediatamente porque foram consagrados a demônios. Está cheio de igreja que faz isso. Igrejas que mapeiam a cidade, o bairro, para delimitar os territórios de tais demônios. As unções esquizofrênicas e mirabolantes, como, quer ver, como você já ouviu, ungir telefone celular. Olha, a partir de hoje, traz seu telefone que nós vamos ungir, porque a partir de hoje esse telefone só vai receber mensagens boas. Ah, pelo amor de Deus. Gente, a pessoa que faz isso, vocês vão me perdoar o que eu vou falar, merece uma coça de pau. O sujeito que unge um telefone de alguém para dizer que a partir dessa unção o telefone só vai receber ligação ou mensagem boa, ele tem que apanhar. Nós temos que voltar lá no judaísmo, no Velho Testamento, na Torá, e fazer o que eles faziam lá. E a pessoa que acredita nisso tem que apanhar também. Porque tem a Bíblia na mão. Isso é um ponto de vista meu, né? Mas tem gente que acha que isso é espiritualidade. Olha, aquele pastor, ele unge telefone, como ele é espiritual. Ai, aquelas pessoas que ficam dizendo assim, Senhor... E, pô, tem aqueles que pregam a Bíblia para Deus, né? Você já deve ter ouvido, né? Senhor, a sua palavra diz lá em não sei o que, e cita para Deus. Vem cá. Deus é o autor da Bíblia. Não precisa citar a Bíblia para Deus. As pessoas acham que isso é espiritualidade. Não, isso é ignorância mesmo. Senhor, manda os seus anjos com suas espadas flamejantes. Ensinar como é que Deus vai fazer as coisas. Fora aqueles embusteiros que dizem que estão cheios, olha, eu estou cheio do Espírito Santo, começa a adivinhar coisas dentro da igreja. Você já viu isso? Não viu? E para você ver que eu estou certo, a carteira de identidade do sujeito é não sei o que, fala o número.
O carro da pessoa que está lá fora é placa não sei o que. Faça-me um favor, quando Jesus fez algo parecido, é óbvio que isso Jesus nunca faria mesmo, né? Até porque não tinha carro naquela época, não tinha carteira de identidade. Mas Jesus nunca fez algo parecido, endereço. É muita safadeza. Tem gente que acha que isso é ser espiritual. É claro que eu não vou fazer isso. Nunca fiz e nunca farei. Nunca. Que isso? Mas isso dá ibope. Né? Você já viu aqueles que dizem assim, olha, muito obrigado pela sua audiência. Eu não tenho que agradecer por você me ouvir. E você não tem que me agradecer por eu estar aqui. Se eu estou te agradecendo, é porque você está fazendo um favor para mim. E se você me agradece, é porque eu estou fazendo um favor para você. Você não faz favor para mim me ouvir, e muito menos eu faço favor para você em pregar a palavra. Isso aqui é ministério, isso aqui é serviço. Isso aqui é servir a você. Não tem que dizer muito obrigado pela sua audiência. Isso aqui não é programa de auditório. Não tenho que ter ibope. Eu quero que as pessoas que queiram ouvir a Bíblia ouçam esta programação. Só isso. E você que gosta de ouvir a Bíblia, ouça. Nem eu te agradeço por você me ouvir, nem você me agradece por eu pregar a verdade. Isso é para ter ibope. Né? Olha, o telefone não para de tocar. Mentira. É induzir você a ligar. O telefone nem toca. Aí ele diz que não para de tocar. As pessoas, nossa, tem muita gente ouvindo, eu vou ligar também. É mentira. Olha, como é que um homem de Deus pode mentir? Eu chamo a sua atenção. Isso não é espiritualidade. As denominações, infelizmente, a grande maioria delas, porque, deixa eu explicar aqui, tem muita gente que não entende o que a gente fala, ou ouve a gente sempre cortado, né? Só ouve aquilo que é interessante. Primeira coisa bíblica, denominação não existe na Bíblia. Dá para você entender isso? Você não vai encontrar, pode procurar. Se você encontrar, depois você manda. Pastor, você é ignorante, porque eu encontrei na Bíblia denominação. E me manda o lugar que você encontrou, né? Entendeu? Você não vai encontrar denominação na Bíblia. Denominação essa, não existe isso. Mas criaram as denominações. Que pelo menos tivessem criado as denominações pregando a Bíblia. O problema é que as denominações que existem, na sua grande maioria, salvo raras exceções, não pregam a Bíblia. São formadas por embusteiros e velhacos. Então, denominação não é bíblico. A igreja de Cristo é a igreja de Cristo. É a igreja que será arrebatada, ela não precisa ter nome. E a prova disso que eu estou falando é que nenhuma igreja na Bíblia tem nome. Elas têm nome da localidade que ela existia. Por que Paulo escreveu a carta aos Coríntios? Porque tinha uma ou duas ou três igrejas depois espalhadas pela cidade de Corinto. Mas era a igreja de Corinto, não era o nome disso, o nome daquilo. Não, você vê, não tem nome. A carta aos Efésios era para a igreja que existia em Éfeso. Não tem tal denominação de Éfeso. Não, essa daqui não é a denominação, essa é outra denominação de Éfeso. Não existia isso. Você está entendendo? Então, quando eu digo que denominação não é bíblico, é porque não existe na Bíblia. Os homens criaram, tudo bem. O problema não é criar denominações. O problema é criar
denominações todas iguais, então deixa de ser algo bíblico, porque todas falam a mesma coisa, a mesma mentira, e seguem a nave-mãe. E a nave-mãe não é bíblica. Você está entendendo? Porque o padrão bíblico, irmã, apagou aqui a luz, gente. Oh, meu Deus. Apagou, fica, né? Apagou tudo, hein? O que rolou aqui? Bom, eu não sei, mas eu vou seguir no escuro mesmo, né? Não vai ficar bom, mas tudo bem. O padrão bíblico para a espiritualidade de uma igreja não é medido por aquilo que a igreja faz ou por aquilo que ela diz que faz. É medido pela Bíblia. É o comportamento da igreja, se é ou não inspirado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, opa, voltou aqui, não faz essas loucuras aí que esse povo, né, não faz. Porque o caminho do Espírito Santo é um caminho sobremodo excelente. É isso que a Bíblia diz, meu irmão, minha irmã. É que eu estou acertando o rádio aqui agora, tá? Só um instantinho, fico meio de lado assim. Gente, Pronto, o nosso equipamento... olha, de novo, então deixa apagado. O nosso equipamento é um equipamento precário. Então a gente sofre um pouco aqui, mas não tem problema, né? Desculpa, mas é o que nós temos. Então, a verdadeira igreja, a igreja espiritual, não é a igreja que tem pula-pula, que as pessoas caem, que o sujeito fica fazendo teatrinho lá no altar, no púlpito. Não. Não é a igreja que faz vigília. Não é nada disso. A igreja verdadeiramente espiritual é a igreja que é dirigida, guiada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai fazer essas loucuras aí. Entendeu? É isso que diz o que é uma igreja espiritual. Viu, irmã? Igreja espiritual não é aquela que as pessoas falam essas coisas aí, que eles dizem que é o dom de línguas. Não é dom de línguas nem aqui e nem na China. Agora, você não quer aceitar? Eu não posso fazer nada, eu não posso te obrigar a aceitar. Né? O que eu digo sempre quando começa, às vezes, aquelas conversas intermináveis, ou na internet, ou no WhatsApp, eu digo, leia a Bíblia. Chega uma hora que não sabe. Leia a Bíblia. A igreja espiritual é uma igreja que está debaixo da misericórdia de Deus. É uma igreja onde não há mentira. Principalmente da parte do líder, ou dos líderes. Como é que eu posso dizer que a igreja que eu frequento, ou os grupos que eu frequento, são devidamente espirituais, se há mentira? Como é que eu posso dizer? E as mentiras, às vezes, elas nem vêm com forma de mentira. As mentiras são mentiras. Mentira transforma relacionamento, meu irmão, minha irmã. A base para a manifestação do Espírito Santo é o amor, isso que a Bíblia diz. É o amor pelas almas. As pessoas ainda continuam achando que é o amor pelos desempregados, pelos enfermos, pelos presos, pelos encarcerados, pelos doentes. Não, é o amor. O amor compreende tudo isso, meu irmão, minha irmã. Porque a igreja de Corinto, você vai ler aí, né?
Está aí para você ler. Enquanto o último apóstolo viveu, os dons existiram em função da vida deste apóstolo, né? Porque ele tinha um trabalho a ser executado e esses dons estavam à disposição dele para a execução desse trabalho. Então, por exemplo, a igreja de Corinto, na Grécia, ela era uma igreja de dons, mas era uma igreja carnal. Não é isso que Paulo está dizendo aí, 1 Coríntios 3:1? Leia a Bíblia. Variedade de dons ou de pseudos dons não indica espiritualidade, porque a igreja de Corinto era carnal e tinha dons. Então, os dons ou os pseudodons não são padrão de espiritualidade para congregação nenhuma. Porque os dons podem existir, ou os pseudos dons. Por que eu estou dizendo assim, desta forma? Porque tem gente que não sabe nem a diferença de um ou de outro dom. Dos dons que estão ativos, quais são os dons ativos? A maioria não sabe. Eu já preguei sobre isso. Está cheio de coisas aí que se dizem dons, que biblicamente não estão mais ativos. Então não são dons, são pseudos dons. Mas a igreja não é porque tem bastante dons ou pseudos dons que ela é espiritual. Se ela tem muitos dons pseudo, quer dizer, faz de conta que são dons ativos, o que ela tem? Divisão, discórdia, confusão. Pode ver que isso pode estar acontecendo por aí. A nossa espiritualidade, a espiritualidade de um homem ou de uma mulher de Deus, é fundamentada biblicamente no amor que pode impactar o mundo. Por que tem gente que a gente fala assim, não, eu sou crente ou sou cristão, a pessoa foge da gente? Porque eu tenho parentes que infelizmente não querem ouvir a palavra. Por quê? Porque para eles, crente é aquilo que eles veem na televisão. Para eles, cristão é aquilo que eles veem na televisão. Para eles, pastor é o exemplo errado que eles têm na televisão e no YouTube. Para eles, pastor é aquilo. Então eles não querem saber. Não sabem que muitas vezes a função do pastor não é pegar dinheiro, mas é isso que eles veem na televisão. É isso que eles veem no YouTube, aqueles vídeos que vazam de pessoas enganando, de pessoas sendo enganadas, de pessoas sendo ensinadas a como tirar dinheiro dos outros. Para eles, pastor é isso. Então eles não querem saber de crente, nem de cristão, nem de pastor, nem de igreja evangélica. Então nós temos que mostrar para eles que a espiritualidade do crente é fundamentada no amor conhecido pelo amor cristão. O que me leva a estar aqui? Se fosse o dinheiro, por exemplo, eu já estaria só ossos. Não pode ser dinheiro que me leva a estar aqui. Porque eu peço ajuda, sim, todo mês eu peço para pagar a programação, mas raramente eu consigo pagar com o dinheiro da ajuda. Então o dinheiro não pode me mover a estar aqui de manhã e à tarde. O dinheiro não é o que me move a estudar a Bíblia para vir aqui pregar a palavra de Deus pura, santa e cristalina para você. Não é o dinheiro. O que me move estar aqui? É porque eu sou candidato a alguma coisa? De jeito nenhum. Eu sou candidato a morar no céu.
E sou contra todo e qualquer homem de Deus que se candidata a cargo político. E falo para você aqui, dia 8 de janeiro, esse ano aqui é ano de eleição, não vote em cristão que se candidata à política. Porque o que move o cristão não é melhorar este mundo. O que move o verdadeiro cristão é levar pessoas para o reino de Deus. Ah, mas nós precisamos de cristão lá para fazer lei. Mas, nós estamos cheios de cristão lá em Brasília. Deputados federais, estão todos lá, convivendo com a sem-vergonhice, com a safadeza. Por que eles não vêm a público? Por que eles não vêm nas redes sociais denunciar os seus pares? Não, porque tem a ética. Então eles colocam acima da verdade, em cima da lealdade, em cima da honestidade, a ética política. A ética cristã vai por ralo. Nós estamos cheios de cristãos aqui na Câmara dos Deputados Estaduais. Nós estamos com muitos cristãos aqui na Câmara de Vereadores de Campinas e olha como está esta cidade. E tem cristão lá com já 3 mandatos. Olha como está essa cidade. Não, nós precisamos de homem de Deus lá para fazer o quê? Enquanto a gente se eu ficar doente, sabe para onde eu vou? Para o SUS. Eu não tenho convênio médico. Não tenho condição de ter. Agora, um vereador fica doente, para onde que ele vai? É para isso que nós estamos mantendo abre aspas, irmãos na Câmara. Não se engane. Então, o que me traz aqui, é isso que eu quero que você entenda. Dinheiro eu não ganho. Se for ver, eu devo para banco, devo para filho, porque é para pagar isso aqui. Dinheiro não é. Candidato a nada, eu, graças a Deus, não sou e nem serei a cargo nenhum. Não apoio nenhum. Não sou candidato ao céu. O que me move é o amor. E a Bíblia diz que nós devemos medir a espiritualidade de uma pessoa pelo amor cristão. Porque esta igreja aqui é como a igreja dos apóstolos. Eu ouço essas coisas, eu tenho vontade. Eu tenho umas vontades. Ué, vai dizer que você não tem? Quando eu ouço essas bobagens, eu tenho vontade de pegar a pessoa, abrir a cabeça dela, colocar a Bíblia lá dentro, fechar e costurar. Porque essa aqui é como a igreja dos santos apóstolos. Só que lá na igreja primitiva, o que atraía as pessoas de fora para dentro das igrejas, que eram nas casas, embaixo de árvores, nas catacumbas, nas grutas, lá é que eram as igrejas. Não eram denominações, eram igrejas. O que atraía as pessoas para lá era exatamente a maneira, o relacionamento que as pessoas tinham dentro da igreja. Não é porque ficavam, olha, você veio hoje que é a noite do milagre, viu? Deus está doido. E quando eles falam que Deus quer fazer um milagre na sua vida, eu não aguento isso. Parece que Deus está assim pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu fazer um milagre para você. Eu quero fazer um milagre. Pelo amor do meu Pai, deixa eu fazer um milagre. É isso que eles pregam. Jesus quer fazer um milagre na sua vida. Quer nada. Jesus quer que você se arrependa, peça perdão, abandone e o aceite. E o receba, mais do que o aceite, o receba como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus não quer fazer milagre nenhum, nem na minha, nem na sua. Ele pode fazer, mas não que ele está pedindo, pelo amor de Deus, para fazer milagre na nossa vida. Porque hoje à noite, então mentira.
Então o nível de espiritualidade é medido por esse amor. Não por dons, não por atividades, não, pelo amor. Sabe o que é, meu irmão, minha irmã querida? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia aí, ó, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 1 até o 9. Leia. Leia o que é espiritualidade dentro da igreja de Cristo. Leia. E que Deus te abençoe, que te ajude, e me ajude também, nos ajude, a crescermos na graça e no conhecimento dele. Certo? Certo. Amado Senhor, amado Pai, poderoso Deus, nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Se o Senhor não fosse bom, nós já teríamos sido pulverizados da face da terra, porque nós somos ruins. Nós somos carregados de pecado, de maldade, de falsidade, de ignorância. Infelizmente, a maioria de nós não quer sair da negritude da falta de conhecimento, das trevas da falta de conhecimento. Não quis, ao usar a palavra negritude, de maneira nenhuma ser racista, não, de jeito nenhum. Me perdoe se pareceu assim para você. Então eu prefiro usar das trevas da falta de conhecimento. Que o Senhor continue falando comigo, com os meus irmãos e irmãs, que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai querido, dá-nos a graça e a força da Tua santa presença. E traga-nos à tarde, 16 horas e 5 minutos, somente pela internet e aplicativo, para proclamar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, pura, santa, cristalina e verdadeira. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Salvador, do Cristo Jesus. Amém.